Oi, gente, eu sou Laizinha Machado e a gente vai começar o episódio de hoje bombante. Eu tenho certeza que vocês vão amar. A gente vai falar de muita coisa, liderança, empreendedorismo, traumas, a gente vai falar de muita coisa bacana. E eu vou passar para Regina agora que ela vai falar um pouquinho sobre ela e vai apresentar a nossa convidada de hoje. Olá, pessoal, eu sou a Regina Simões, sou social media, palestrante, estou muito feliz. Já quero dar as boas-vindas para Andréia Matheus. Hoje o nosso episódio muito chique, está ao vivo. Então a gente quer falar o quê? Hoje o tema, né, do nosso episódio ao vivo é com a Andréia Matheus. A gente vai falar sobre o método dela. Então você que quer saber mais, conhecer sobre o método Águia Trino, você precisa se conectar. Pedir para o pessoal, por gentileza, compartilhar, né, esse episódio no ao vivo com os amigos, com os familiares, com os empreendedores, com os líderes, para que a gente possa ter um episódio bem bacana. Andréia, seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui também com vocês que estão nos assistindo ao vivo, né? Me senti muito honrada pelo convite. Não, nós é que ficamos muito honrados. Andréia, conta um pouquinho a respeito da sua formação. A gente está super curiosa para saber. Olha, sempre que me perguntam isso, eu costumo dizer assim: eu sou uma apaixonada por pessoas. Eu sou uma apaixonada por desenvolvimento humano. Então, dentro da minha formação tem um pouquinho de psicologia, psicologia positiva, neurociência, PNL, hipnose clínica. E por aí vai. Gente, que coisa chique! Hipnose, eu tenho curiosidade de hipnose. Tava no roteiro? Não, daqui a pouco a Regina me mata. Mas é isso, né? E quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com tudo aquilo que está voltado para as pessoas. Então, quando eu falo um pouco de mim, do meu currículo, eu sou aquela pessoa que gosta de cuidar de pessoas e de empresas. Perfeito. Então, para a gente contextualizar também, eu gostaria que você fizesse menção ou de um versículo bíblico ou de um devocional que fizesse sentido com esse momento, aquilo que você sentiu no seu coração. Então, tem um versículo realmente que me conduz, né? Que está lá em Romanos 12:2, que fala assim: não se conformeis com este mundo. Eu vou parafrasear que fica mais fácil para entender, tá? Sim. Não se conforme com esse mundo. Renove a sua mente. Porque quando você renova a sua mente, principalmente na palavra de Deus, você garante um resultado de uma vida abundante aqui nessa terra, colhendo o bom, perfeito e agradável que Deus tem para cada um de nós. Perfeito, amém. Muito lindo. Poxa, muito bacana. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a livraria Nova Sião, né, Laís? Gente, eu fui lá hoje. Vocês vão ver depois que eu vou liberar o vídeo para vocês. Mas, ó, a gente trouxe aqui 2 livros da Nova Sião. E o que eu tenho para falar de lá é o seguinte: é uma livraria cristã, mas trabalha também com outros artigos. Por exemplo, tá chegando o Dia dos Namorados, né? Sim. E eles estão com uma vitrine linda para Dia dos Namorados. A gente também tem essa camisa vai para sorteio? Vai. Porque se não fosse agora iria, né, gente? Olha que camisa linda, gente, feita de fé. Uma mensagem maravilhosa para vocês. No final do episódio vai ter sorteio, a camisa vai para sorteio, os 2 livros também. Tem um box, né, que a gente vai colocar ali e mostrar para vocês. E a livraria fica no Santa Cruz Shopping, gente. Muito fácil a localização, super central, no coração da cidade. Eu tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos. Atendimento personalizado. Tá lá no nosso story, nosso querido lá apresentando a livraria Nova Sião para vocês. E eu já vou falar, sigam a livraria Nova Sião. É @livraria Nova Sião no Instagram. Exatamente. E como a Laís contextualizou, lá você vai encontrar bíblias, livros, agendas, devocionais, canecas e muito mais. Vocês podem ir e devem ir na loja física e dar preferência para a livraria Nova Sião daqui de fora e podem procurar também a Raquel. Aproveitando, se vocês olharem no cantinho da tela, gente, vocês vão ver um QR Code, tá? Exato. E nesse QR Code, vocês agora vão conhecer mais, né, do projeto, da imersão. Mas se você aí já conhece, já foi lá fuçar no Instagram, porque eu sou assim. Eu escuto o nome da pessoa, já sou curiosa, eu já vou lá e já falo, deixa eu ver o que é isso daqui, entendeu? Então, se você já foi, já gostou, já aproveita e já faz lá a sua inscrição. Tem algum desconto? Não tem. Agora vai ter. Tem um desconto? Agora vai ter.
tem desconto. Tem Só hoje. desconto. Só hoje. Só hoje. Quanto que é o desconto, gente? 15%. 15%, gente. Tá vendo? Que aqui a gente é assim. Então você já olha lá, já mira o seu celular na tela do QR Code, já aproveita e garante 15% de desconto. O evento é sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado e Agora domingo. tem o coquetel de abertura na sexta-feira. Aí é pra quem é prêmio. Pra quem né? é prêmio. Aí, gente, é pra quem é prêmio. Mas assim, né? Eu gosto de ser prêmio. Quem não gosta, olha lá como é que funciona. Perfeito. E eu fiquei sabendo do desconto no caminho. Isso. Ela ficou no caminho e eu aqui. Tem desconto, tem. Se não tivesse, ia brotar um. A Vivi, ela simplesmente disse, olha, já mandei o QR Code para as meninas e tá Exato. lá o desconto. Eu não falei assim, tem desconto. Agora, quanto que é o desconto? 15%. 15%. Mas vamos lá, vamos falar a respeito do método Águia Trino. Vamos lá. Andréia, de onde surgiu a inspiração para criar o método Águia Trino e qual a sua missão? Vou responder primeiro da missão, Perfeito. porque a partir dela o método foi criado, Perfeito. né? Então a minha missão é realmente eu sou uma agente de transformação de pessoas e com os resultados empresariais, né? Então o método Trino nasceu exatamente disso. Porque eu acredito que você não consegue transformar os resultados empresariais se você não transforma pessoas. Porque quem comanda as empresas são pessoas, né? Então, aos meus 25 anos de experiência, né, com gestão empresarial, consultoria empresarial, eu tenho observado muitos empresários, CEOs, líderes, empreendedores, muitas vezes com dificuldade de avançar com seus negócios, terem resultados positivos, né? Evitar alguns desgastes dentro dessa área do empresariado. E quando a gente vai entender um pouco mais a fundo onde é que é a dor dessa empresa, a dor está nas pessoas. Sim, Né? porque liderar é muito difícil. A gente, às vezes, tem a sensação... Porque quem não quer ser líder, né? A palavra é bonita, a gente pensa, eu quero liderar, mas é muito difícil. Mas, na verdade, a liderança, ela se torna difícil porque algumas pessoas ainda não entenderam a diferença do que é ser líder e do que é ser chefe. Sim. Né? Uhum. E tem uma outra situação que, para mim, é a mais importante. Você não vai conseguir liderar ninguém, você não vai conseguir liderar nenhum time se você não tiver sua autoliderança. Sim. Então, qual é a maior dificuldade de uma pessoa exercer essa função, esse modus operandi de uma liderança? É quando essa pessoa não sabe nem mesmo quem ela é, na sua verdadeira essência, na sua verdadeira identidade. Então, quando eu não sei quem eu sou, quando eu permito que as adversidades me comandem, então eu não vou conseguir gerar um bom relacionamento com o meu liderado, eu não vou conseguir gerar uma boa comunicação, uma comunicação assertiva. Então, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não tenho clareza sobre mim, sobre o que eu quero, como que eu vou ter clareza para liderar? Verdade, nunca tinha pensado por esse lado. Perfeito. Então, dito isso, eu gostaria de saber para quem que é indicada a sua imersão? Qual o seu público-alvo? Meu público-alvo são líderes, CEOs, empresários, empreendedores e pessoas que estão vivendo esse momento de transição de carreira. Aquelas pessoas que estão perdidas, não importa a idade, pode ter 20, 30, 40, 50, 60 anos, não tem limite de idade, nem para mais nem para menos. Por quê? Porque é sobre pessoas. Então, se você chegou numa fase da sua vida que você está perdida de alguma forma, seja na vida pessoal ou na vida empresarial, porque acaba que tudo está conectado. Uma coisa então afeta a essa imersão é para você. Ou seja, para todos. Exatamente. Que tem uma empresa ou que quer investir num negócio, alguma coisa assim. Outra coisa também, não tá no roteiro, mas eu sou ótima, né, gente? Mas é porque você falando, vai surgindo dúvida, né? E eu acho que o método pode servir também, por exemplo, a pessoa tem uma empresa muito grande. Porque aqui em Juiz de Fora a gente tem muitos empresários grandes, Sim. né? E aí tudo bem, ele tem o seu lá, né? Que é o líder grandão, né? E tudo mais. Mas dentro dessa empresa precisa ter outros líderes. Sim. E aí talvez sirva de um treinamento até para a pessoa poder escolher outros líderes para a empresa. Porque às vezes, o que a gente repara também é que às vezes o próprio
o próprio pessoa, o presidente da empresa, não sabe escolher seus líderes. Aí fica aquela coisa assim, ó. É sério, porque como eu faço publicidade, eu já fui em empresas grandes e eu percebi isso. Então, acho que dá para pegar... Quem é desse nicho aí, que é empresário também, eu acho que fica muito bom para tentar aplicar, para ir na imersão, para tentar aplicar. Pensa comigo. Funciona. Uma empresa. Pensa comigo, uma empresa. Presta atenção, vou fazer desse lado cá para todo mundo ver. Uma empresa. Aqui está o líder maior. Seja ele o diretor da empresa, né? O CEO. Está aqui o líder maior. Abaixo dele tem outras lideranças que vão administrar ali os seus liderados. Sim. Se esse líder aqui não tiver clareza de quem ele é, o que ele quer e onde ele quer chegar, como ele vai ter uma comunicação assertiva com as demais lideranças, para que essa liderança repasse para todo o operacional o que se quer, o que se deseja, onde quer chegar. Então, muitas vezes acontece em grandes empresas que os resultados não estão assertivos, não estão bacanas, são aqueles resultados que não são os resultados desejados, e aí muitas pessoas começam a ser demitidas, né? Os profissionais, eles logo começam a ser demitidos. Então, começa a ter logo uma troca de profissionais, onde, na verdade, se a liderança aqui em cima identificasse que o problema não se resolve de baixo para cima, mas de cima para baixo, Sim. então a gente trata primeiro as maiores lideranças aqui, para trabalhar a liderança que vem abaixo, para aí sim criar esse treinamento. Então, esse CEO precisa ter esse entendimento, esse presidente, esse diretor precisa ter esse entendimento, para que ele possa trazer essa clareza para os seus líderes, os seus gestores, e a partir daí eles terem uma comunicação assertiva com os demais, para que esses aqui no operacional possam trazer para a empresa o resultado desejado. Viu, gente? Não estava no roteiro, mas a minha pergunta foi espetacular. Vamos lá. Como se articula a jornada do participante? Quais os principais módulos ou etapas de aprendizado dentro do método, dentro da imersão? A imersão, ela chama método Aguetrino, né? Certo. Então, ela tem 5 pilares. Na sexta-feira vai ser um coquetel de abertura. Certo. Eu vou ter uma pessoa ali que vai trazer uma fala bem bacana, intencional ali para gerar um network com resultados. Porque eu gosto daquele network com resultados. Porque não adianta você estar numa imersão só para conhecer pessoas. Você tem que estar conectado com pessoas que faz sentido para você como pessoa, como empresa, para gerar negócios. Né? Então, esse network da sexta-feira é um network intencional. Né? Vai ter um pessoal ali que vai trazer uma fala bem bacana para gerar esse resultado. Esse prêmio, ele está disponível ainda para quem quiser comprar ou não? Já encerrou? Só pra gente. Estava perto de encerrar. Eu não sei nesse momento como é que tá. A Vivi Mas que tá aí lá quem quiser saber, isso. gente, tem o QR Code Tem o ali, QR ó. Code. Vai aparecer para vocês procuram tirar dúvida entra lá. no QR Code, porque dependendo de como for, eu acho até que tem o telefone da Vivi, né? A Vivi, ela pode... Isso, é ela que vai... Ela gosta de abrir algumas exceções. Porque, assim, para quem é empresário, eu acho muito importante ir na sexta, até por esse networking mesmo, Com entendeu? certeza. Não que não dê para fazer, vai dar para fazer no sábado, domingo, mas é mais focado na imersão. Com certeza. E eu acho que na sexta, assim, né, eu acho bacana para pessoa. Na verdade, na sexta-feira é exatamente isso, né? Os profissionais, os empresários que vão na sexta-feira, eles já vão com uma intenção. Sim. Né? Uma intenção específica. Então é bem bacana quem puder estar lá na sexta. Só não sei se ainda tem esse espaço, mas a Vivi, ela é mestre em conseguir espaços, né? Aproveita, Exatamente. gente, fala que viu no podcast, Fala ajuda, com a Vivi. gente, faz Chama a Vivi, a Vivi vai ficar famosa. Vai. Chama a Vivi. Porque esse QR Code vai ser direcionado pro WhatsApp da Vivi. Pois é. Porque aí ela vai dar as informações, né? Vai Então, gente, explicar se vocês tudo. tiverem dúvida, quiserem saber a questão do desconto, do valor, acessa o QR Code e já chama a Vivi. Exatamente. A Vivi sabe mais do que eu, viu? Exatamente. Então, no evento, acontece isso na sexta-feira e no sábado e no domingo é que realmente entra conteúdo. Andréia, por que 2 dias? Algumas pessoas me perguntaram quando eu resolvi trazer o evento para Juiz de Fora. Por que 2 dias, né? Porque não tem como você tratar pessoas e empresas no mesmo dia.
Perfeito. Né? Sim. E o meu objetivo é realmente gerar uma transformação na pessoa e um resultado na empresa. Não é só um encontro para entregar conteúdo e tchau. Eu realmente quero entregar ferramentas, quero entregar transformação. Como eu falei desde o início, eu sou uma agente de transformação. Então, eu quero realmente trazer essa transformação. No sábado, o método ele tem 5 pilares. Ele é trino, então ele transforma vidas, ele restaura emoções, ele inspira líderes, ele neutraliza dores e ele operacionaliza resultados. Como é que eu divido isso? No primeiro dia, que é o sábado, é o dia inteiro de treinamento comportamental de alto impacto, onde eu trabalho os 2 pilares e meio, os 2 primeiros pilares e meio. Por quê? Porque quando chega na liderança, ela tem um divisor ali. Eu trabalho a autoliderança, quando eu trato dores, e eu trabalho no dia seguinte, na parte das ferramentas empresariais, eu trabalho a liderança empresarial. Então, quando eu trabalho dores e eu me entendo agora, eu me percebo como líder de mim mesma, agora eu estou pronta para entender como que eu vou trabalhar em uma empresa liderando um time, ou na minha própria empresa liderando o meu time, entendeu? Então, primeiro, no sábado eu trabalho a pessoa e no domingo eu trabalho a empresa entregando ferramentas para essa empresa. Perfeito. E o que eu tô achando bacana é que, assim, pelo que você tá falando, gente, a minha mente, ela funciona assim, a pessoa fala, eu já imagino, tá? Eu sou super, Regina, criativa. Assim, sou. Isso é excelente, Muito. Então, eu já fico imaginando. Dá pra perceber que é uma coisa bem dinâmica, que você realmente vai colocar aquilo na prática. Então, não vai ser aquela coisa de você ficar ali só escutando. Então, vai ter dinâmica, vai ter prática. Gente, eu tô falando como se eu fizesse parte do negócio. Mas gente, o que eu tô entendendo, eu tô passando pra vocês, entendeu? Pra vocês irem, até porque eu vou estar lá. Então, vocês vão, por favor, pra ficar lá fazendo a dinâmica comigo. Me perguntaram isso, tá? Me perguntaram exatamente isso. Andréia, Juiz de Fora tá acostumado com eventos das 14 às 19, um único dia. Como é que você vai conseguir segurar as pessoas lá o dia inteiro? É cansativo. Eu digo... Pois é, mas é isso que eu falei. Você me explicando agora, você falando aqui com a gente, eu já consegui imaginar mais ou menos a dinâmica do evento. Óbvio que quando eu falo dinâmica, gente, é que eu consegui imaginar que vai ser alguma coisa dinâmica. Eu não tenho nem noção do que vai acontecer. Mas dá pra perceber que não vai ser aquela coisa engessada, que você vai ficar ali ouvindo. Então, assim, eu tô super animada. Então, já vou até dar uma dica, tá? Spoiler. Pra você que tá indo, pra você que já fez a sua inscrição, o que eu quero dizer pra você é: vá com uma roupa confortável. Isso. Não se preocupa em ir, tipo, vou de salto alto, vou de blazer, vou de paletó. Gente, confortável. Porque o primeiro dia é o dia inteiro de treinamento comportamental. Ai, gente, que eu tô animada. Então, assim, normalmente nos eventos você vai ver, não se assustem que você vai ver gente chorando, gente sorrindo, gente correndo, gente gritando. Isso é normal. Nossa, eu faço tudo junto. Gente, eu não isso bato é normal. bem, ela vai perceber isso, né? Porque ela é formada em tanta coisa, eu não bato bem mesmo, não. Eu sou assim, ou eu sou tudo ou eu sou nada. Ou eu vou e fico lá quietinha, fico olhando só assim, ou eu participo de tudo, que não é uma doida. Lá é o lugar que se você quiser sorrir, você vai sorrir, gargalhar, você vai gargalhar, chorar, você vai chorar, gritar, você vai gritar. O importante é você destravar para ir para o próximo nível. Não tem como ir para o próximo nível sem romper. E rompimento Dói. Que legal, já estou recebendo aqui umas mensagens. A Amanda, que é minha amiga de curso de Libras lá da UFJF, escreveu assim: já gostei da Andréia, roupa confortável. Exatamente. Roupa... Beijo. Beijo, Amanda. Já gosto de você. Tem o nome da minha filha. Então seja muito bem-vinda. Viu, Amanda? E roupa confortável, gente. Porque nós vamos ter muitas dinâmicas, nós vamos correr, nós vamos realmente passar por um processo de transformação. Perfeito. Você falou sobre a liderança interna. Eu queria entender mais como que funciona essa questão de liderança interna e como que ela impacta na vida da pessoa e da empresa. Todos nós somos líderes. Todos nós nascemos para reinar. Perfeito. Gente, olhando do ponto de vista cristão, eu já ouvi isso, mas eu já ouvi também olha só como é que as coisas são, né? Eu já escutei
não conheço a pessoa. Porque hoje em dia, né, a gente consome muito rios, né? Você vai passando, vai falando. E outro dia eu ouvi o cara falando exatamente o contrário e eu não concordei. Então eu fiquei muito feliz que ela tá falando assim, tem gente que nasceu pra ser líder, tem gente que nasceu pra ser mandado a vida toda. Eu falei, nossa, achei isso tão agressivo. Existem habilidades, né? Nós temos escolhas, temos livre-arbítrio. Sim. Então tem pessoas que se sentem mais confortáveis sendo liderado e ok, tá tudo bem. Mas existem pessoas que se sentem mais confortáveis liderando. E ok, tá tudo bem. Mas todos nós nascemos para reinar. Né? E um reino é para líderes. Só que o fato de você não ser líder de uma empresa, líder de um time, né? Líder de pessoas, não significa que você não é líder. Porque você precisa ser líder da sua própria vida. Se você não for líder da sua própria vida, se você não entender quem você é e o que você quer e onde você vai chegar, se você não tiver esse planejamento, você não vai conseguir ser líder nem de você mesmo. Então você vai ficar sendo liderado por pessoas. Alguém vai dizer para você o que tem que ser feito. Então, Andréia, hoje você vai vir para cá e amanhã você vai para lá. E aí, então, Andréia não existe. Andréia é só um objeto, um adorno que você bota aqui ou você bota ali. E aí as minhas emoções, os meus sentimentos e aquilo que eu quero, que eu desejo, os meus planos e quem eu sou na minha essência, isso não vale? Infelizmente, hoje em dia, tem muitas pessoas que se tornaram adornos. Sim. Se tornaram um vaso, um objeto de decoração, porque se permite ser conduzido por pessoas como se não tivesse vontade própria, como se não... Entende? E por que essas pessoas se permitem viver isso? Dores. Dores. Então, às vezes é mais fácil você se manter nesse lugarzinho de zona de conforto, de deixar alguém mandar em você, alguém te conduzir para lá e para cá, e você não precisar ter um esforço para sair desse comodismo. E aí você não se torna líder. Então, quando as pessoas não conseguem perceber muito bem você isso... Você viu, né? Que ela me deu uma olhada. Eu não entendi muito bem, não. Eu fingi que não... Então, assim, é importante. É aquilo que eu falo. Ir para um próximo nível, a gente pode chamar de ir para um próximo nível, a gente pode chamar de crescimento. Tudo depende da fase que a pessoa se encontra. Sim. Mas... é a autoliderança. O que é autoliderança, Andréia? O que isso impacta? Impacta que a autoliderança significa eu me conhecer, eu saber quem eu sou na minha essência. Quando eu começo a descobrir quem eu sou, é quando começa a aparecer os rompimentos, as necessidades de rompimento. Porque aí eu identifico alguma coisa em mim que não foi uma escolha minha. Nossa, isso aqui eu estou vivendo, mas não fui eu que escolhi. Se eu paro para olhar isso lá atrás... isso foi alguém no meu passado que escolheu por mim. Pode ter sido uma mãe, um pai, um tio, alguém da minha vida pessoal, familiar ou social, sabe? Que fez lá uma escolha e de alguma forma eu assimilei aquilo para mim e tô levando isso comigo durante um tempo como uma verdade e isso tá reverberando na minha vida, me fazendo ter um comportamento tal que tá gerando em mim um resultado que eu não quero. Nossa, gente, ela tá descrevendo a minha vida em 2... Não, porque assim... Eu só vi a Regina assim pra mim, assim, eu te acho uma excelente líder e ela não confia nela mesma. É porque assim, o que acontece? Existe trauma do líder? Eu tenho, se não existe, eu acabei de criar. Não, gente, é sério. Mas seja porque, mais assim, específica. Eu sempre... O que acontece? Eu criei o Movimento Plus aqui na cidade. Já tem 10 anos isso. E aí, eu me vi, assim, à frente de uma coisa que eu não estava planejada. Porque eu criei, tipo assim, era só pra pessoa mandar a sua história, se já sofreu preconceito, era uma coisinha boba. Só que o negócio foi ganhando uma proporção muito grande. E eu acabei, assim, criando uma equipe, tendo que liderar no automático, porque eu nem me preparei para aquilo. E aí, assim, eu lidero muito bem. Eu descobri que eu realmente sei lidar com pessoas. E por um tempo. Por um tempo foi muito bom. Só que no meu caso, o que acontece? Eu trabalho com mulheres gordas, né? No Movimento Plus. E aí já vem toda uma carga. Não que todas sejam assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Senão amanhã tá lá, Laizinha disso. Não que todas sejam assim. Mas uma porcentagem dessas mulheres são mulheres que não são gordas desde a infância. Engordou em determinado período da vida, sofreu alguma depressão, aconteceu alguma coisa que levou ela a engordar. E aí elas já vinham com uma carga... Eu não sou psicóloga, né? Nem terapeuta. E eu não tinha uma também.
mas eu tentava o melhor que eu podia pra fazer aquela mulher ficar feliz, de alguma forma. E aí eu criei o Miss, mas tudo baseado nisso. Só que chegou um ponto, gente, que eu já não queria liderar mais nada. Eu joguei tudo pro alto, falei, Regina, não tô conseguindo. Falei, acho Momento terapia. Sério, gente, me deu um bloqueio, mas me deu um bloqueio tão grande que eu falei assim, gente, eu não consigo liderar essas mulheres, porque começou a crescer, era muita mulher, e eu falei assim, e elas começaram a me ver como se, assim, como se eu fosse muito perfeita, tipo assim, a gorda perfeita, a gorda que usa, realmente eu uso, mas isso daí, qualquer gorda, gente, qualquer marca, qualquer pessoa pode usar, mas tipo assim, começaram a ver como, usa cropped, usa roupa curta, desde a roupa até o tipo de atitude, tem o casamento perfeito, mostra isso na internet, eu falei, meu Deus do céu, aí eu comecei a surtar, falei, elas começaram a me ver como uma coisa perfeita que não existe, porque eu não sou assim, aí eu comecei a ter vários problemas, e aí eu já comecei a ter problema dentro da equipe, porque eu já não conseguia comandar, eu já comecei a ficar meio... Aconteceram outras coisas que não vem ao caso, que eu me decepcionei com algumas pessoas da equipe, e aí é que entra a parte que eu já falei, não quero liderar nada. Larguei tudo, eu sou doida. Então, agora eu tô voltando, mas eu fiquei 2 anos afastada aí, eu fiquei até de cama, fiquei mal, né? Fiquei mal. Identidade. Por que você iniciou esse movimento? Para que você iniciou esse movimento? Pois é. Entende? Aqui eu... Pois é, né? Pois é, tipo assim, vou pensar numa resposta. Pois É aquela coisa, por quê? Tudo tem o porquê e o pra quê. Por que você iniciou isso? E pra que você iniciou isso? Tipo, não precisa responder, mas quero só que você pense a respeito. Era algo que você estava tratando em você? Era algo que já estava tratado em você e você queria tratar, transbordar, reverberar em outras pessoas? Entende? Você já tinha sua identidade bem forjada. Eu sou gordinha, estou satisfeita, não quero emagrecer. Consegui superar qualquer tipo de dor que alguém tivesse me trazido a respeito disso. E agora eu quero ensinar as meninas que elas podem ser gordinhas felizes. Entende? Era esse o objetivo, mas... Mas eu surtei no caminho. Então, e tá tudo bem. A gente pode refazer rotas em todo o tempo. Você só não refaz rota quando você morrer. Tá? Mas enquanto você estiver viva, você pode fazer rota. E não é sobre você ser perfeita. Todos nós temos alguma coisa a acrescentar na vida do outro. Quando o outro, ele acaba solicitando um pouco mais de você, porque ele acredita que você pode entregar isso para ele. Sim. E você pode, porque se você não pudesse, você não estava pensando em refazer a rota. É, verdade. Perfeito. Algumas pessoas, hoje mesmo eu escutei uma pessoa falando comigo, ela falou assim, você sumiu, você deixou todo mundo na mão. Eu falei, gente, eu precisava me curar. É isso. Não é sobre as pessoas estarem esperando mais de você, não é sobre as pessoas estarem enxergando você como perfeitinha, não é sobre o que as pessoas pensam a seu respeito, é sobre o que você pensa a seu respeito. O que te travou, o que te atrapalhou de prosseguir, o que te atrapalhou até mesmo de refazer a rota em movimento. Porque pensa, eu tô aqui, boto um GPS, tá, para ir para um determinado lugar, e de repente, quando eu chego, tem uma barreira, eu não posso passar. Ali mesmo, dirigindo, eu refaço o GPS, Sim. Ele vai refazer a rota e eu continuo dirigindo. Eu não preciso, parei, uma barreira. Foi exatamente o que eu fiz. Ela só sabia chorar. Nossa, até o dia que essa daqui... Ela me escutou 1 vez, 2, 3. Na 4ª, ela já virou, vamos levantar. Acabou essa palhaçada. Eu, que isso, gente? Isso é amiga, tá? Foi lá em casa, deu o show da Xuxa, mas funcionou. Eu tô aqui, ó. Ai, tá vendo? Entende? Então, olha só. Olha uma coisa que o líder, ele nunca pode fazer. Como líder, a gente precisa entender que nós somos 100% responsáveis pelo que nós fazemos, pelos nossos resultados e pelas nossas escolhas. Então, quando eu me coloco numa posição de líder e começo a liderar um grupo como você começou, como aqui ali, de repente, que se tornou um grupo grande, você precisa entender que qualquer coisa que acontecer a partir dali é uma responsabilidade sua. Exato. Então, quando você fala assim, porque as pessoas começaram a me enxergar como perfeitinha, porque você passou essa imagem para as pessoas. Exato. Entende? As pessoas isso, as pessoas aquilo, e começaram a me cobrar, e aí eu comecei a ter uns problemas que não vem ao caso agora. Isso é sobre as pessoas? Não, é sobre você. Você era a liderança deles. Sim. E aí,
como você iniciou o processo, mas você não planejou. Foi realmente, igual eu falei, eu criei ali, era só pra quê? Era só pra gente desabafar uma com a outra. Eu não tinha propósito nem de ganhar dinheiro com aquilo. Um mas momento negócio terapêutico. O negócio foi crescendo, começou a chegar a loja e a gente sem saber, eu não sabia nem como é que eu cobrava na época, tem tempo isso, eu ficava, gente, como é que cobra? Tive que pesquisar. Quando eu vi, no automático, saiu de um social, tinha a pauta social, mas saiu de ser só social para ser algo que eu falei, gente, eu tenho que começar a pagar as pessoas, eu tenho que começar, mas não teve planejamento nenhum. Por isso, mas não é sobre as pessoas, foi porque Sim. a líder Sim. não criou um projeto. Eu gosto de botar sempre isso. Para tudo tem que ter um projeto. Se você não tem um projeto para construir qualquer coisa que seja o menor ou maior, vai desmoronar. Exatamente. Perfeito. Aí a gente já usou de exemplo pro podcast. Podcast a gente planejou 1 ano. Funcionou então. Funcionou. Mas, Andréia, ainda dentro do contexto da liderança, foco é muito importante. Uhum. E você acredita que os óleos essenciais auxiliam nesse processo para que a gente possa aí ter um momento de autocuidado, conseguir se reconectar consigo mesma, um momento ali de relaxamento? Eu não só acredito como eu uso. Ai, deixa eu pegar. Eu não só acredito perfeito. como eu uso na nossa... nos meus treinamentos. Inclusive lá no... Não sei nem de quem é esse, vou falar aqui, tá? Porque é minha patrocinadora, então eu vou falar também. Não. Inclusive- Então vamos ver se é a mesma pessoa. Pode falar. Posso falar? Pode. Inclusive, a Juliana... É a mesma! Ufa! Dá pra ela escolher qual que ela vai. Menina! Já pensou se Pode não fosse escolher. a mesma? Não, tudo que a gente faz é proposital e intencional. Inclusive, a Juliana, ela vai estar lá também com a gente. Exatamente, Cara, a as pessoas Juliana. que forem lá pro evento, elas vão ter as amostrinhas, a Juliana vai estar lá. Gente, isso É muito isso gostoso, maravilhoso. né? Inclusive, gente, a nossa água saborizada aqui, ela tá com uma gotinha. Ah, eu percebi que tinha um Tá. negocinho diferente. É esse É. óleo aqui, ó, que a gente colocou. Ele é toranja, dá um gostinho muito gostoso, tá? Perfeito. Gente, quem comprar, é uma gota, tá, gente? Pra cada, uma gota. É pra cada quantos ml? 100 ml. Uma gota pra cada 100 ml. Eu tá? vou, Pode eu colocar na água vou saborizada. falar até assim, não é sobre comprar, é sobre investir, tá? Com certeza. Porque óleos essenciais é investimento, tá? Com Vou certeza. falar. E qual que é o propósito, né, da Juliana aqui em Juiz de Fora, com a doTERRA, é o quê? Tem como propósito levar os óleos essenciais para todas as pessoas de forma leve e constante. Ela, de fato, acredita no poder do autocuidado simples, natural e eficaz, ajudando a cada pessoa a integrar os benefícios na rotina com orientação acolhedora e o uso consciente. Então, tem óleos para vários tipos de... Situações. Tem óleo pra acalmar. Tem. Tem. Esse é para foco. Ó, tem óleo pra... Gente, óleo pra foco. Ai, que maravilha. Gente, óleo é terapêutico. É terapêutico. É terapêutico, é saúde. É saúde. Sabe? Quem nunca usou, se você nunca usou, eu te convido a experimentar. A gente nunca pode falar que não gosta de alguma coisa se a gente nunca experimentar. Exatamente. Eu usei uma vez só, até num evento que é a gente verdade. foi de marketing, chegou lá, eu acabou fazendo que nem a gente fez aqui, né? A gente usou. E agora eu tô usando pela segunda vez, mas eu vou garantir o meu, gente, porque realmente, assim, além de gostoso, ser uma sensação gostosa, eu acho que a gente precisa realmente desse autocuidado no dia a dia. Seja para foco, seja para descanso, seja para você relaxar. Tem óleo para tudo quanto é situação. Aí vocês procuram a Juliana lá, que ela vai explicar Ela vai tudinho estar pra lá no vocês. evento. Ela estar lá. Vai. E não esqueçam de seguir a Juliana nas redes sociais, que o Instagram dela é aromadosonhos.jf. Então, a Juliana é a empresária dos óleos doTERRA, especialista aqui em Juiz de Fora, e nós indicamos de olhos fechados. Estaremos com ela também no evento. Estaremos, inclusive, Sábado e ó, domingo. gente, como é que chama isso daqui mesmo?
Difusor! Tem o difusor aqui também da tua terra, tá, com a Juliana deixou aqui pra gente, pra transformar nosso ambiente e deixar ainda melhor. Porque nós gostamos de gerar essa experiência sensorial, então a gente interligou tudo aqui para gerar uma melhor experiência para nossa palestrante, a nossa entrevistada de hoje A gente também. tá muito chique. Eu esqueço até que tô sendo entrevistada. Esquece, porque relaxa. Não, já teve até momento de terapia. Eu já quase chorando, gente, eu larguei tudo, gente, tudo, eu joguei tudo pro ar, entendeu? Mas contextualizando, o foco é importante para quem é líder, né? Com certeza, né? E assim, junto com o foco, tem vários outros detalhes que precisam ser observados para que a gente possa exercer uma liderança assertiva e eficaz, né? Mas esse autoconhecimento, focar no autoconhecimento. Autoconhecimento é vida. Quando você sabe quem você é, você transforma qualquer resultado seu. Então, eu digo para você que está nos assistindo, você pode reescrever a sua história. Então, autoconhecimento é você ter o poder nas mãos de reescrever a sua história. Não importa o que te levou até aqui, nesse momento em que você está. O que importa é o que você entendeu sobre quem você é e o que você quer. E o poder que você tem de mudar todas as coisas. E, gente, quando a gente para... Porque eu acho que, assim, eu não sei se todo mundo passa por isso na vida, mas eu creio que sempre tem um momento que você pensa, é essa rota mesmo que eu tô seguindo? E, ó, vou te falar, meu emocional é 0, mas agora tá melhorando, né? Tá melhorando. Mas... Vamos começar a mudar, inclusive, o que sai da boca. O seu emocional é 100%, não é? Eita! 100%. Agora depois... 100%, gente. Não, mas, tipo assim, eu fiquei com o emocional muito abalado. E aí eu percebi que, tipo assim, não era questão de eu estar triste, de eu estar mal, não era nada disso. Era questão do que você acabou de falar. Era eu realmente me redescobrindo de outra forma. E eu falei, cara, isso é até bonito, assim, a gente sofre um pouquinho? Sofre. Dói. Mas eu acho que é um período de transformação que a gente tem que passar. Que às vezes é necessário. Todos. Quem quer crescer, quem quer evoluir, quem quer ir para o próximo nível, precisa entender que vão ter momentos de dores. Quem não passa por momentos de dores, não cresce. Não cresce. Então vou crescer muito, já. Gente, Já estou crescendo. toda dor nos forja, nos capacita, nos faz mais fortes para o próximo nível. Perfeito. É sobre isso, sobre liderança. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito de empreendedorismo, porque eu adoro essa pauta. Ei! Vamos embora. Vamos lá. Me explica um pouquinho a respeito da sua visão enquanto o empreendedorismo a nível Minas Gerais, Juiz de Fora, Brasil. Tenta contextualizar um pouquinho e o que esse tema tem a ver também dentro da sua imersão. Eu gosto muito de dizer que existe um mundo antes da pandemia e um mundo depois da pandemia. Perfeito. Né? A pandemia, ela trouxe... ela fez com que pessoas se redescobrissem como empreendedores, como empresários. E muitas vezes essa descoberta, ela veio sem nenhum tipo de estrutura. Perfeito. Ela veio mais por uma necessidade. Isso. Né? Eu fui demitido, a pandemia demitiu, né, milhares de pessoas. As pessoas precisavam fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Sim. Então a criatividade foi explorada e as pessoas começaram a criar, né, construir novos negócios e começou a empreender. Então começou a nascer aí, na minha opinião, uma mentalidade de educação empreendedora. Perfeito. Isso não só em Juiz de Fora, mas no mundo inteiro. Sim. Nos lugares onde eu venho passando, eu percebo que alguns lugares está mais desenvolvido do que outros. Mas eu gosto muito da ideia de que aqui em Juiz de Fora nós temos empresários e pessoas de órgão público e privado que estão se unindo para fazer com que a nossa cidade aqui consiga ir para um outro nível em relação a essa educação empreendedora. Nós temos ali mesmo no Moinho um hub que está intencionalmente trabalhando, pensando nesse futuro desse empreendedorismo, dessa educação empreendedora.
própria prefeitura também está pensando dessa forma, Sim. o Sebrae está pensando dessa forma. Então, tem pessoas que estão realmente empenhados a mudar o nosso resultado. Isso é muito legal. Um dia uma empresária falou assim para mim: Andréia, você acha que esse conceito precisa mudar pelos profissionais, os nossos profissionais? A gente tem que treinar nosso operacional para que eles possam ter essa mentalidade? Eu disse: não chove de baixo para cima. Sim. Né? Quem está aqui em cima precisa ter esse entendimento e, a partir daqui, trazer todo o conhecimento adquirido para poder transbordar na vida dos demais. E é muito legal chegar em Juiz de Fora. Eu fiquei 11 anos longe de Juiz de Fora. Chegar aqui e ver, está evoluindo, está crescendo, as pessoas estão buscando, o mercado realmente está mudando, está crescendo. Então, eu estou muito satisfeita com a qualidade da busca do conhecimento para essa educação empreendedora que Juiz de Fora está trazendo. E perfeito. Eu vou comentar uma coisa aqui. Eu faço parte de um grupo de pessoas cristãs. Quem desenvolveu esse grupo pensando na questão espiritual para ajudar empresários e empreendedores aqui em Juiz de Fora, para ter esse momento de devocional, um momento de oração. E assim, eu estou muito feliz em fazer parte, porque eu colho os benefícios dessas orações e devocionais diariamente. Não é publicidade, gente, é simplesmente um agradecimento, uma reciprocidade para a Amanda e para o Moisés. Eles são um casal da Genial Company. Então, eu quero agradecer grandemente. Peço, assim, em todas as minhas orações, que vocês sejam muito mais abençoados, que vocês continuem transbordando na vida dos empreendedores e dos empresários aqui em Juiz de Fora. Porque a gente que mora, que vive aqui, sabe muito bem como que é a realidade do empreendedorismo e do comércio daqui de Juiz de Fora, que é uma cidade que tem isso muito latente, né? A gente vive do quê? Da prestação de serviço, do comércio, da universidade. Então, a gente precisava realmente ter líderes espirituais que se mobilizassem, que se movimentassem para poder contribuir com a nossa vida espiritual, primeiramente, para depois a gente ir para a vida voltada mais para o campo empresarial, né? E eu queria saber de você, ainda sobre empreendedorismo, o que você entende ou qual que é a sua visão? Por que a gente tem um grande número de empreendedores que acabam desistindo, falindo nos 3 primeiros anos de negócio? Falta de planejamento. Falta de planejamento. As pessoas começaram a empreender por necessidade de emprego. Sim. Então, eles criaram seus negócios, ou um MEI, ou um CNPJ, mas eles não se prepararam para isso. Já que eles não conseguem emprego no mercado de trabalho, então eles precisam trabalhar, então eles se tornam prestadores de serviço. Entendi. E aí, nessa prestação de serviço, tem um MEI, tem um CNPJ, mas eles nem criaram uma mentalidade empreendedora. Perfeito. Porque eles ainda têm uma mentalidade de colaborador. Sim. Né? Então, eles criaram a empresa porque eles precisam trabalhar e ganhar dinheiro. Se a porta de emprego não se abre, eles precisam fazer alguma coisa. Daí, então, eles se tornam empreendedor. Porque existe uma distância, né, de empreendedor para empresário. Então, Sim. Eles entram como empreendedor e aí eles vão galgando esse espaço até que. Então, ele sai da CLT, não consegue mais esse acesso à CLT, porque tudo mudou depois da pandemia. Para ele não ficar desempregado, ele cria um MEI, ou ele cria um CNPJ. Porque é muita facilidade para você empreender, né? Teoricamente. Né? Porque você vai lá, abre um MEI, é muito fácil, qualquer um abre, entra lá no site, abre, cria, paga-se pouco, né? É fácil abrir. Exatamente. E tirar é difícil esse manter. documento. Agora, em tirar esse documento e você realmente ter uma mentalidade para empreender e não ser um CLT. Porque tem essa diferença de mentalidade. Sim. Como eu falei, todos somos líderes. Então, eu escolho se eu sou líder da minha própria vida e se eu também consigo ser líder de um time, um líder da minha empresa. Existe uma distância aqui, né? E que pode ser adaptada. Eu posso começar como líder da minha própria vida e, de repente, me tornar uma empreendedora e eu trabalhar essa habilidade para que ela possa ser transformada numa liderança muito eficaz. Verdade. Entende? Mas naquele momento que a pessoa não consegue o emprego como CLT e se torna um empreendedor, acontece hoje muito isso com o marketing. Né? E aí eu me torno um empreendedor, eu ainda não tenho uma mentalidade empreendedora. Automaticamente eu não tenho um comportamento empreendedor. Eu não tenho uma comunicação de empreendedor. Eu não tenho ações correspondentes a um empreendedor. Automaticamente o meu resultado não vai ser aquele que eu desejo.
Porque eu, como CLT, quando eu penso no empresário, eu imagino o cara rico. Isso. A mulher rica. São empresários, têm dinheiro. Então, quando eu digo eu tenho um CNPJ, aqui dentro eu digo, opa, sou empresária. Isso. Mas aqui dentro, Não. eu ainda não sou. Então, o que comanda o meu comportamento para gerar o meu resultado? É o que está aqui. Sim. Eu recebi uma pergunta ali sobre que eu achei muito a ver, mas eu achei interessante a gente falar. É de uma manicure, Vanessinha, ela me segue. Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela se interessou aí no evento, só que ela falou assim, eu sou só uma manicure. Mas eu tô abrindo o meu salão. Posso ir no evento? É interessante pra mim? Não, gente, ela deve. É um evento, é uma imersão pra todo mundo pelo que eu entendi, para todo mundo que quer empreender, empreende ou já está aí com uma empresa, né? Então, serve para todo mundo que está nessa área de alguma forma, não é isso? Vanessinha, né? É. Vanessinha, meu amor, sua vaga já está garantida. O QR Code está ali. Você pode acessar o QR Code que a Vivi vai falar com você. Vivi. Né? A Vivi vai falar com você. E você não só pode, como você deve. Esse evento é justamente para pessoas... CEOs, líderes, empresários, empreendedores que querem ir para o próximo nível. Ou seja, independe do nível que você está. Se você está iniciando, ou Já se tem você... tudo a ver do começo ao topo. Tá vendo? Entendeu? Intencional. Então, independe do ponto que você está hoje. Se está no ponto de partida, se já está, sabe? O evento é para você. Tá ali o QR Code. Tô te esperando lá. Gente, muito bacana o momento agora da gente compartilhar aqui os comentários. E a Elizabeth... já me mandaram aqui. A Elizabeth mandou assim, eu estou nos Estados Unidos aqui ouvindo essas maravilhosas. Nossa, gente, peraí. Vamos se arrumar. Muito chique, né? Nossa, eu me senti uma global agora. Nossa, fiquei emocionada. Elizabeth, um beijo. Beijo, Elizabeth. Muito obrigada. Eu fico. Oh, meu Deus. Seja bem-vinda. É muito Seja gostoso muito isso, bem-vinda. né? E que bom que de lá dos Estados Unidos ela tá conseguindo absorver Amiga, os conteúdos. gente, ela vai chorar. Eu vou chorar. Eu não vou chorar, mas eu fico muito feliz. Porque o nosso conteúdo, ele é global. Exato. Exatamente. O nosso conteúdo é global. É sim. E eu fico muito feliz que o conteúdo tá chegando. Sim. Né? E a Elizabeth, que tá lá nos Estados Unidos, é uma cabeleireira, assim, perfeita. Está sendo alcançada, nós estamos transbordando na vida dela. Exatamente. Isso é muito lindo, isso é muito rico. E eu morro de saudade dela, mas eu sou feliz porque ela está feliz lá, com certeza. realizando o sonho dela, que foi quando eu conversei com a Elizabeth, que eu fui cuidar do marketing dela, ela abriu o sonho dela. Regina, o meu sonho é ir para os Estados Unidos e você vai me ajudar. Eu falei, então nós vamos trabalhar juntas. E ela tá onde? Ela tá nos Estados Unidos. Tipo, né? o Olha sonho só, virou realidade. virou realidade. Gente, ela foi pro próximo nível. Agora, será que foi fácil pra ela? Não, foi bem desafiador e a gente criou as estratégias de marketing do salão para que ela realizasse esse sonho. Então, hoje, saber que ela tá lá nos assistindo me enche de alegria mesmo. Eu fico muito feliz. Muito feliz Parabéns, mesmo. Elizabeth. E aí o pessoal tá comentando aqui que já é cliente dos óleos essenciais, da Juliana, da Doterra. A Nervi, que ela falou que ela usa na cozinha para o ambiente, para dormir, para acordar. A Amanda falou que gosta muito de aromaterapia, dos óleos essenciais. Então, a gente fica muito feliz de estar compartilhando esses resultados, esses comentários. E continuem aí no canal do YouTube, comentando, que daqui a pouco eu compartilho mais. Daqui a pouco tem sorteio também. Tem gente. sorteio. Agora, vamos comer um pedacinho de pão? Eu sou gordinha, eu tô olhando pão, o pão tá me olhando. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, a gente só vai falar de mulheres incríveis. Exatamente. Vamos degustar, fiquei emocionada, experimentar esse pão integral. Eu sou Fique à desajeitada, gente. A vontade. Regina vai fazer, É você a pode se primeira servir, vez que eu sou, tá? que eu chego num podcast para ter... Adoro! É de uma empreendedora maravilhosa. Eu não consigo, gente, peraí, Neira. Neira, é que é difícil, eu tava te chamando de Neira. Neira, desculpa, Neira. Neira Munhoz. Tá? Ela trabalha, gente, ela faz diversos pães, tem vários sabores, depois eu vou soltar lá no Instagram pra vocês. É sem glúten, né? Ele é todo integral. Todo integral. Eu quero servir para vocês. Ai, meu Deus! Gente, Então eu tô vai- muito importante. vai É gente dos aproveitando. Estados Unidos, é a dona da imersão que me serviu. Eu tô demais hoje. Tá demais.
Ó, esse daqui que a gente vai comer, ele é de banana com canela, não é isso? Perfeito. Banana com canela. Ó, gente, não sei se vai dar pra você, acho que não, se dá pra dar um zoom aí, ó, mas é uma delícia, tá? Eu tô falando porque eu já, óbvio, né, gente, eu já dei uma beliscada nele. Mas a gente finge que tá comendo a primeira vez agora. Esse outro aqui é de quê? Esse é integral também, se eu não me engano é com farinha de arroz e fermentação natural, ela me explicou hoje. E quando a gente chegou lá, ela falou, as laticas chegaram! Ela tá na Venezuela. E aí, ela fala um espanhol bem puxado, né? Bem puxado, bem raiz. E eu assim, peraí, devagar. Pra gente conseguir entender. E se vocês, gente, quiserem comprar esses pães maravilhosos, tá fresquinho, tá muito gostoso. Nossa, deixa eu ela experimentar. atende na feira do Parque Alfield, nas terças-feiras, de 9 da manhã às 17 da tarde. Tá? E se vocês quiserem saber mais também, é só passar ali. Elas atendem em outros locais, mas aí é mais diversificado. Às vezes elas estão num lugar, às vezes elas estão em outros, mas ali é fixo. Toda terça-feira. É a primeira barraca, não é? A primeira. A primeira barraca. Atravessou Rio Branco, chegou no Parque Alfield, já é a primeira barraca, gente. Na dúvida, o nome é Salto Angel, tá? A barraca. Tem todos esses produtos maravilhosos expostos. E a gente tá Gente, uma comendo. delícia. Tá uma delícia. E uma empreendedora, ó, daqui. Recebeu a gente tão bem, gente. Como é o Nossa, nome que dela? gracinha, né? Neira. Neira Munhoz. Neira Munhoz, o QR Code tá ali, meu amor. Se você quiser ir levar as suas guloseimas, é muito bem-vinda, viu? Tá uma delícia, tá, Neira? Nossa, espetacular o seu pão. Fermentação Nossa, natural, que sem delícia. glúten, sem lactose. E eu já vou deixar o telefone dela aqui, porque eu sou dessas. Né? 329 88 329 8889 0177. Qualquer dúvida, vocês vão acompanhar todos esses investidores no nosso Instagram. Pode enviar direct que a gente se comunica lá e vamos fortalecer o empreendedorismo de Juiz de Fora. Exatamente, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Que não me deixa mentir. Delícia. Vocês sabem que eu não gosto de produto integral. Eu amo. Podem me criticar. Tô nem aí, não. Falo mesmo. Só que, gente, quando eu vi que era sem glúten, eu já pensei, não vou comer. Vou só dar uma provadinha, sabe? Porque, Que gente, delícia. a hora que eu provei, vocês me conhecem. Quem me segue aí já sabe que eu tô comendo o negócio inteiro e ainda vou comer mais. Gente, que É muito delícia. bom. E assim, eu tenho uma filha, minha filha Amanda, ela tem intolerância a glúten e lactose. Isso é tão importante quando a gente encontra uma empreendedora que traz um produto desse, gente. Porque, olha, você vai nos lugares, normalmente não se tem esse cuidado. Né? Verdade. Quando você encontra E, gente, alguém... uma e delícia. o sabor? E o Uma sabor? delícia, não deu? Você tipo imagina assim, né? logo que não tem sabor. Exatamente, por isso que é o que eu falo, gente. Você deu um voto pra experimentar. Porque eu sou daquelas. Você já comeu? Não, você gosta, não. Não, e foi o que a Andréia falou no início do episódio. Você não pode emitir uma opinião daquilo que você não conhece ou não experimentou. Exatamente. Então, quero te convidar a experimentar. Gente, eu vou de deixar verdade. elas fazerem aqui o episódio. Vou pegar esses pães, vou ali para um cantinho ficar degustando. Gente, pode comprar. É muito gostoso. É bom mesmo, ó. Acabei de comer o meu todo, já vou comer de novo. E, ó, de banana com canela esse daqui. Muito bom. Super indico. Gente, que delícia. Perfeito, perfeito. Dito isso, porque pão também é Com fortalecedor. licença, gente. Com licença, pão também é fortalecedor. É importante você se abastecer. Procurem lá no Parque Alfield para vocês ficarem ainda mais felizes. E vamos retomar aqui o assunto sobre empreendedorismo. Vamos, gente. Cadê minha ficha? A sua ficha está aqui, Ó, que querida. linda. Maravilhosa. Então, a imersão é indicado para empreendedores de todas as áreas, da beleza, Todas as moda, áreas. Pessoas, empresas. pessoas. Pessoas, empresas, empresários, líderes, CEOs, tá vivendo transição de carreira, pessoas. E eu queria saber agora, que a gente já tá chegando no finalzinho do episódio. Nada. Amiga. Tá Quase, assim. A quase. gente tem que... Aqui, ó. Mas eu queria saber, no dia lá, né, quais são os palestrantes, mentores que estarão no evento, e para você contar um case de sucesso. Ok. Palestrantes que vão estar lá, né? Nós temos alguns palestrantes, tem algumas surpresas que não estão no card. Ih, Tá? gente, Gente, spoiler, eu não vou perder Ou isso, seja, não. É. Tem um palestrante aí que é um palestrante internacional, tá confirmando Nossa ainda. Senhora, Brasil amado.
Tá confirmando para mim até amanhã a presença dele aqui. Não vou falar porque precisa da confirmação. Sim, claro, Sim. perfeito. Mas nós temos o Matheus Ribeiro, né? Que ele é hoje presidente do grupo Pablo Marçal. Gostamos. Vocês estão vendo, gente? A gente Chique. entrevistou, teve alguém, alguma coisa veio, não teve não? Não me lembro. Não? Tô doido. Então vai. Não, na verdade, eu dei uma entrevista e a gente mencionou como que o marketing do tá. Pablo Marçal Gente, eu tô foi doida. tão Ai, efetivo que- na época das campanhas. Nós vamos eleitorais. ter o social media, que faz toda a cobertura deles lá, Ai, Nossa. aqui palestrando Uau. e Nossa, fazendo que também as nossas aprendizado, né, coberturas. gente? Porque, Não, as ferramentas que eles têm são surreal, né? sim. Ele vai estar aqui palestrando e vai estar também fazendo a cobertura do evento. ai, que chique! Nossa Senhora! Não, ele assim, foi até para mim foi uma honra. Ele entrou em contato comigo antes de ontem. Perfeito. E ele disse para mim, Andréia, eu quero ir fazer a cobertura do seu evento. Ai, gente, é tão bom quando a gente tem... É reconhecido, né? É muito gostoso. Né? Então foi bem legal. Tem o Ângelo Lima. O Ângelo Lima, a história dele é incrível. Ele era vendedor ambulante e hoje ele é multimilionário. Eu vi Nossa. um pouquinho da história dele e realmente eu fiquei impactada. Pode se preparar porque a entrega dele no palco é surreal. Ai, meu Ai, Deus. eu já vou com um calçado bem Gente, eu confortável. falo, não tem nada melhor do que você ouvir Uma realmente roupa. um caso de sucesso que você vê que é real, que não é aquela conversa Real. de internet que Todo você mundo que eu tô tá trazendo ali é e real. você vê que realmente aquilo ali aconteceu e que se você usar as estratégias certas, você também pode chegar lá. Isso é muito importante. Eu gosto de trazer pessoas que são reais. Eu sempre falo, até nas minhas chamadas tem isso. Isso. Eu estou trazendo pessoas com resultado real. Não tem como, sabe? Porque não é show. Sim. Não é sobre um evento de palestras motivacionais. Eu falei sobre isso. Nada contra palestras Sim. motivacionais. Mas é porque a minha pegada é outra. Sim. Então eu gosto de trazer transformação. Transformação. Quando eu falar do case, você vai entender o porquê. Perfeito. Eu gosto dessa questão da transformação real. Porque é isso que transforma, é isso que te leva para o próximo nível. É isso que não transforma só a sua vida, mas a vida de todo mundo que está ao teu redor. Perfeito. A gente precisa entender que tudo que acontece com a gente atinge outras pessoas. Ah, verdade. Verdade. Concordo plenamente. Entende? Então, se eu sou transformada de forma positiva, eu vou Impactar outras pessoas. de forma positiva. E se não é, vai ser da mesma forma, vai ser negativo. Estou trazendo também o Tiago Antunes. O Tiago Antunes, ele vem do Rio de Janeiro, ele é um especialista em vendas. Nossa, muito top. E ele criou um método próprio. E ele, assim, trabalha com vendas. Dá até medo de botar qualquer coisa perto dele, porque o cara... Porque ele vende na hora. Não, e assim, quando a gente fala sobre venda, a gente pensa logo em coisas simples. Mas o cara vende coisas de milhões. Sim. Então, Sim. são Nossa. vendas, né? Tem o Dr. Sorriso. O nome dele é Alan, eu gosto mais do Dr. Sorriso. O Instagram dele é Dr. Sorriso. Ele tem um sorriso realmente muito bonito. Ele é de formação odontólogo, mas ele é um palestrante incrível. Ele leva para as empresas uma metodologia de trabalhar com alegria. Onde, se os profissionais têm prazer, alegria, Com satisfação em certeza faz trabalhar, toda a diferença. o resultado é diferente. Sim. E ele tem Perfeito. feito isso no Brasil e no mundo. Todos eles são palestrantes internacionais. O Ângelo, ele estava com uma viagem marcada para estar no mesmo evento, junto ali, palestrando com o Thiago Brunet. Ai, que E legal. ele abriu mão desse evento para estar aqui conosco. Ai, nossa, que Nossa, prestígio, que hein? prestígio. Nossa, que Ele honra. vai estar palestrando aqui com a gente no domingo, na segunda-feira ele está pegando um voo para os Estados Unidos, porque era para ele ter ido antes para poder já estar Sim. no evento, e aí ele vai no dia seguinte. Resumindo, gente, acesse o QR Code do lado da amor tela, de porque Deus. assim, agora que a gente tomou mais conhecimento do evento, entendeu? Dos palestrantes e tudo mais, realmente assim, é uma oportunidade Única. por um investimento muito acessível. Nós vamos ter um especialista em franquias, Ai, Olha só. né, para os empresários que querem franquias. do que é? Nós temos um especialista na área do direito para poder trazer informações necessárias para os empresários também. Então, assim, tem gente bem legal. Fora
os meus embaixadores, meu embaixador e minhas embaixadoras, né? Perfeito. Porque cada um deles são empresários. Sim. Eu tenho uma embaixadora, a Marcele, ela é uma empresária internacional. Então, Sim. o negócio dela tá aqui, tá em Miami. Perfeito. Nossa, né? gente, que chique. Todo mês ela tá lá em Miami, Muito legal. porque ela tem que estar. Aham. Aí ela tem, o negócio dela tá em Matias, tá aqui e tá em Miami só. Ali. Olha, só ali, né, Então, assim, gente? nós temos, realmente, nós estamos trazendo pessoas que são pessoas que têm resultado. Sim, E aí mostra para quem tá ali que é possível. que é possível. Perfeito. Isso é muito importante. E isso tá no slogan, né? Não é só um slogan, mas é algo que você menciona na sua divulgação, que você vai trazer pessoas que não falam de sucesso, mas vivem o sucesso. Nossa, mas isso tem todo um... Nossa, realmente. Né? Porque a Não. gente vê isso hoje, infelizmente. Verdade. Lifestyle, Pessoas que mas falam as muito, pessoas não mas, estão vivendo aquilo ali. Entende? E Inclusive, nesse Aí meio tem- de blogueiragem, a gente vê muita gente que se endivida para ter uma vida que não existe e depois não consegue voltar para uma vida normal. E o case, eu nem ia falar isso hoje aqui, porque ia ser coisa do evento, né? Tá, ó, o spoiler. Ó, spoiler. Mas vou trazer um pouquinho. O case eu vou falar só um pouquinho, porque é algo que vai acontecer no evento. O case sou eu. Perfeito. Sabe por quê? Lá atrás, hoje eu tô com 52 anos. E aos 22 anos, eu já era formada em eletrônica, mas no curso técnico, né? Que eu terminei meu segundo grau, Escola Técnica Federal, né? Feito em eletrônica, mas naquela época eu não tive muito acesso, porque eu era mulher e naquela época não dava muito espaço para Perfeito. mulher nessa área de atuação. Sim. Passei por umas situações na minha vida que eu me vi sem opção de trabalhar. E eu estava com uma filha de 1 ano para criar. No dia que eu resolvi fazer o que eu fiz, eu peguei a minha filha e fui para a praia. Eu estava morando no Nordeste nessa época, em Recife. Peguei minha filha e fui para a praia, sentei na beira da praia com a minha filha, olhei para o mar e disse: o que eu vou fazer da vida? Com uma filha para criar, Com certeza. sozinha. Eu tinha me separado. E naquele momento passou uma moça vendendo caldinho na praia. Vocês já viram isso? Caldinho ainda não, mas a gente... Pois é. É porque aqui, né? É, Mas no Nordeste tem muito, é muito comum. ambulante na praia vendendo tudo. Mas Tudo. vende muito caldinho. O que é caldinho? Esses copinhos americanos sim. com caldo de feijão, caldo de peixe, caldo sim. de camarão. E vende, sai andando na praia vendendo. Quando eu vi aquela moça vendendo aquilo, se ela faz, eu posso fazer. Se ninguém abre porta de emprego para mim, Eu vou criar minha eu vou própria... criar minha própria porta de emprego. Eu queria aquela situação? Não. Eu precisava daquela situação? Não. Eu tinha pai, mãe, eu podia voltar, mas eu queria cuidar da minha vida. Sim. Não queria ficar dependendo de pai e mãe, ainda mais com uma filha. Então, eu criei uma estratégia para deixar a minha filha e eu comecei a vender. Na época, eu tinha R$300. Nossa. E eu fui para o centro da cidade, comprei 2 sacolas grandes, comprei 12 garrafas térmicas, daquelas fininhas, compridas. Fui para casa. Fiz os caldos. No dia seguinte, eu estava na praia vendendo o caldinho da Carioca. O nome ficou legal. Ficou. E aí eu passava na praia inteira segurando aquelas 2 sacolas pesadas. Olha o caldinho da Carioca. E ali foram 9 meses de um processo árduo. Chegava em casa com as pernas doendo, Sim. de cãibra, porque eu andava Andava naquela muito. areia. Perdi 95% das minhas amizades, porque eu tinha quê? uma vida social. Sim. E quando eu resolvi fazer aquilo para não depender de ninguém, as pessoas sentiram vergonha de mim Sim. e se afastaram. Mas 9 meses depois, eu continuei botando currículo, né? Sim. 3 meses depois eu consegui uma vaga de emprego, mas o dono da empresa disse que não podia pagar salário para mim porque eu não tinha experiência na área, que era a área financeira. Sim. Mas me dava oportunidade para poder trabalhar, para aprender o serviço. Então, eu vendia caldinho na praia final de semana, eu trabalhava de segunda a sexta de graça para aprender o serviço. E totalizando 9 meses depois, eu já sabia tudo que eu precisava fazer aqui.
Saí da praia. Perfeito. O dono daquela empresa não quis me pagar, me remunerar. Então, eu resolvi virar empreendedora. Entendi, perfeito. E aí, eu fui atrás das seguradoras que eu trabalhava na época para poder produzir direto para eles. Certo. E a partir dali, eu me tornei empreendedora. Quer dizer, a partir dali não, já na praia Mas vendendo os sim. caldinhos. Aham. Mas vivi Você o meu teve uma processo, mudança fiz uma de- escolha, Uhum. vivi o meu processo, aceitei as minhas dores e todas as consequências deles. Passei de nível, Isso. fui para essa empresa que não me remunerou, mas eu ganhei conhecimento. Perfeito. Passei de nível e fui escalando até chegar onde eu estou hoje. O que eu digo com isso? Por que eu digo que eu sou case de sucesso? Eu tive um treinador chamado Masaru Gata. Esse treinador, ele diz assim: treinador que não sente, não pode treinar. Chique. Entende? Importante. Nossa, Não viveu, gente, né? Gente, tá tendo tanta coisa de impacto aqui hoje Sim. que eu vou chegar em casa e vou ficar pensativa. Treinador que não sente, não pode treinar. Se eu não tivesse vivido aquilo, eu não podia fazer um evento ou trabalhar com as empresas que eu trabalho, dando consultoria, ou com as pessoas, dando mentoria. Eu não poderia dizer para eles: faz que acontece, faz que é real, faz que transforma, faz isso que vai mudar o teu resultado. Se eu não tivesse vivido a transformação, se eu não tivesse vivido todo o processo de aceitar o processo, aceitar as dores, viver o processo e escalar, viver o processo e escalar, viver o processo e escalar. Eu fui viver aquele momento vendendo caldinho na praia, mas aqui estava muito claro que não era sobre aquilo que era a minha vida. Aquilo foi o meu primeiro processo para sair da realidade do zero que eu tinha. Sim. Todo o dinheiro que eu tinha naquela época era R$300 na carteira. Sim. Eu precisava fazer alguma coisa para mudar esse resultado. Perfeito. Entende? E aí tem muita gente hoje que não sai do lugar onde está, da zona de conforto, porque não quer se submeter a uma situação. Sim. Por vergonha, né? Sim. E aí é onde eu digo: nós todos podemos reescrever as nossas histórias. Mas se a gente aceitar viver o processo. E para que eu possa aceitar viver o processo, eu tenho que entender quem eu sou. Fala da autoliderança. Fala do autoconhecimento. Então, eu sei quem eu sou. Então, eu planejo o que eu quero quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Então, quando eu sei quem eu sou, eu identifico: opa, eu estou aqui, então daqui para trás eu não quero mais ser essa pessoa. Agora eu quero ser essa aqui. Se eu pergunto para você: quem você quer ser daqui a 5 anos? Quem você será? Como é que você vai estar daqui a 5 anos? Então, quando eu sei quem eu sou, eu agora sei o que eu quero daqui a 5 anos. Já sei o que eu quero? Então, agora eu vou planejar. Eu crio um planejamento e eu sou fiel a esse planejamento. Aí sim eu posso dizer: assim como eu penso, eu falo, eu sinto, eu me comporto e eu resolvo, eu tenho meu resultado. Ai, que Ó, lindo. 5 pilares. É. Exatamente. Mas se eu não sei quem eu sou e eu não consigo ter Planejar. clareza de onde eu quero chegar, a minha mente não vai ser transformada como Romanos 12:2 diz. Perfeito. Então, se você que está do outro lado ou que vai assistir o episódio nos próximos dias ou através do canal do YouTube ou do Instagram que ainda está com dúvida, o QR Code está ali para você acessar e fazer a sua inscrição para essa imersão que eu tenho certeza que será transformadora. Gente, aproveitando agora, né? Nossa, eu tô... Gente, falar, eu sou uma pessoa que eu fico impactada, a Regina sabe disso, porque eu não sei disfarçar as coisas. Se você fala uma coisa que eu acho muito importante, eu fico refletindo na mesma hora, sabe? E todo mundo percebe que me dá uma engrenagem assim, ó. Dá até pra fazer um meme quando a pessoa... Mas eu queria agradecer o Henrique Botelho, gente. Sim. Ele já é meu cabeleireiro mesmo, mas agora ele está patrocinando o nosso podcast. Exato. Ele arrumou nossos cabelos maravilhosamente. Falando Hoje de autocuidado dos líderes. E, gente, ele trabalha com produtos da linha dele, tá? Ele tem uma linha de maquiagem exclusiva. Maravilhosa. Ele tem uma linha de produtos de cabelo. Hoje a gente tá aqui com shampoo, condicionador, o potinho de creme ali pra hidratação. E, gente, ele tem o tratamento dele que eu vou falar aqui com vocês agora, é o liso orgânico, desenvolvido por ele, tá? Para alisamentos. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Sigam lá.
Sigam lá. Sigam lá, peraí, deixa eu Nas confirmar. redes sociais. Peraí. Aqui, eu sou uma pessoa muito plena, peraí. Isso, ela vai localizar o Instagram e você vai acessar lá para Porque, conhecer gente, mais eu sabia os que tinha um produtos. negócio chique aqui, entendeu? Por isso que eu não falei. É @Henrique Botelho? Não. É @Henrique Botelho Beauty. Ah, Ou seja, Beauty. Beout, gente. Quem não sabe inglês, é só colocar Beout lá que dá tudo Cheiroso, certo. né? Todos os produtos Gente, é são cheiroso. Sim. maravilhosos. Olha aqui, você tá fazendo a propaganda, eu já peguei pra sentir. Mas é ótimo. É bom que já ajuda a gente na pública. Exato. Mas, é sério, ele desenvolve até a essência, o cheirinho dos produtos, é tudo feito por ele e pela Carol, que é a esposa dele. Ah, e o ele, inclusive, atendimento é pastor, maravilhoso. ele é maravilhoso. E os produtos dele, assim, são de muita qualidade, eu posso falar, porque eu uso, eu já fiz várias, vocês já devem ter visto, eu já fiz várias, já mostrei vários vídeos. Quando eu viajo, vou para hotel, eu sempre levo os produtos, porque realmente eu uso no meu dia a dia. Eu tô muito feliz, Henrique e Carol, de vocês acreditarem aqui no nosso podcast e estarem com a gente a partir de hoje. Perfeito. Um super beijo e acessem o perfil do Henrique para conhecer mais a respeito dos produtos da linha capilar e da linha de maquiagem. Não é isso? Perfeito. Vamos aprofundar um pouquinho para a gente terminar, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre espiritualidade. Então, eu gostaria que você explicasse como que é possível aliar um ambiente de networking estratégico dentro de uma imersão espiritual profunda. Como que você consegue fazer essa correlação, vamos dizer assim? Eita! Então, eu gosto de fazer essa correlação porque qual é a prioridade de Deus? Pessoas. Sim, É verdade. Eu fiquei pensando, gente, confesso. sim. Né? A prioridade de Deus é pessoas. Quando Deus fez pessoas, Ele não fez para sofrer. Ele fez para ser feliz. Ele fez para ser feliz, Ele fez para ser próspero, Ele Sim. fez para ser rico, Ele fez para ser milionário, Ele fez para ser amado. Ai, gente, Para viver o melhor dessa terra. Vai chorar. Eu sou emocionada, eu sou emocionada. Então, Deus, quando Ele fez o homem, Ele fez de forma intencional. Quando Ele viu que o pecado entrou e ficou tudo uma bagunça, né? Ele imediatamente mandou um socorro. Sim. Né? Então, quando Jesus veio, Ele veio para nos dar de volta o direito que o pecado havia nos tirado. Entende? Quando Ele foi embora, quando Jesus passou por todo o processo dele e Ele foi embora, Ele disse assim pra gente: fiquem tranquilos que eu tô indo, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele tem trabalhado na vida de homens e mulheres como eu, para que nós possamos ser transformadores, agentes transformadores de pessoas, para que essas pessoas possam ter aquilo que Deus disse que é nosso por direito. Nós temos uma herança dada por Jesus, que é um direito adquirido. Não é uma herança que eu vou receber quando um dia que... Não, é uma herança que eu já posso acessar no mundo espiritual e fazer com que isso se torne real hoje. E para que eu consiga acessar essa herança e me tornar feliz, saudável, próspera, rica, eu preciso saber quem eu sou. André, então como é que você une espiritualidade? Quando eu sei quem eu sou, aos olhos de Deus, eu consigo entender o que eu preciso fazer nessa terra para receber dele a herança que ele me deixou. Entende? Sim. Então, se eu sou filha, se eu sou amada, se eu sou filha de Deus, eu não posso ser pobre, miserável e doente. Porque ele não é pobre, nem miserável, nem doente. Se eu sou a imagem e semelhança dele, então eu sou incrível. Sim. Eu sou Nada incrível. menos do que isso. Incrível. Nada menos do que isso. Agora, eu prefiro dar ouvidos ao que a Bíblia fala a meu respeito, ou eu escolho dar ouvidos ao que o mundo fala ao meu respeito? O mundo pode olhar uma gordinha e dizer que ela é feia. O que Deus fala sobre a gordinha? Que ela é perfeita, ela é linda, ela é incrível. Porque a Bíblia diz que o Senhor ele não faz diferença sobre pessoas. Perfeito. Entende? Então, para Deus não importa se você está rico, pobre, bonito, feio, gordo ou magro. Se você é branco ou se você é preto. Para Deus não importa. São pessoas. Agora nós estamos nessa terra onde um dia entrou o pecado. Sim.
Jesus veio para dizer, olha, eu não tenho como fazer nada sobre isso porque já aconteceu, mas eu estou vindo te dar um escape. Se você entende quem eu sou na tua vida, eu te deixo uma herança. A primeira dela é o Consolador, que ele vai começar a habitar em você, morada dele. A partir daí, você tem direito a ser rica, a ter saúde, tudo aquilo que nós tínhamos antes do pecado, que a gente perdeu com o pecado, agora nós temos direito de ter isso de volta. Então eu preciso acessar isso no mundo espiritual e a física quântica fala disso perfeitamente. Existe um universo quântico. Nós vivemos no universo quântico, né? Aonde quando eu penso, eu emito ondas elétricas e quando eu sinto, eu emito ondas magnéticas. Então, existe uma câmera chamada Kirlian, que quando eu coloco essa câmera, enquanto eu estou pensando e sentindo a respeito de algo, essa câmera ela consegue captar o tipo de energia que eu estou emanando. Então, se eu tenho aqui no universo uma infinidade de Andréia. Então, eu tenho uma Andréia rica e uma Andréia pobre, uma feliz e uma triste, uma bonita e uma feia, uma gorda e uma magra. Eu olho para esse universo e digo, eu vou querer a Andréia triste. Eu vou querer a Andréia pobre. Assim como eu penso, eu me torno. Sim. Então, quando eu penso a respeito de mim, assim como a palavra de Deus fala quem eu sou, se eu sinto a respeito disso, eu vou acessar a herança que Deus deixou para mim nessa terra, que é o bom, perfeito e agradável. Perfeito. Nossa, eu nunca tinha escutado uma explicação assim, gostei. Tão profunda. Então, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Quando eu comecei a trabalhar as empresas através de consultoria, e eu percebi que o problema não era as finanças, não era o modelo de gestão, e que o problema estava em pessoas, e eu fui me aprofundando nesse conhecimento, o porquê que as empresas estavam passando por crises, e era pessoas, eu entendi que quando essa pessoa que é um líder, mas que está abalado por conta das suas dores, ele entender quem ele é na sua verdadeira essência, que a nossa verdadeira essência é ser a imagem e semelhança dele. Quando eu sei quem eu sou na minha verdadeira identidade, eu me posiciono de tal forma. Porque se eu sei que eu sou rei, eu me posiciono como rei. Sim. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de um reino nesta terra. Então, se eu sou filha de um rei, eu sou o quê? Plebeia? Não. Entende? Se eu sou embaixadora de um reino eterno que diz que eu tenho direito a todas as coisas, eu me posiciono aqui como uma pedinte ou como rainha. Sim. Então, assim como eu sei que eu sou, eu me posiciono. Esse posicionamento vai gerar um resultado. Sim. Com certeza. Então, eu penso a respeito de uma verdade a meu respeito e eu sinto a respeito dessa verdade. E quando esse pensamento gerar essas ondas elétricas, esse sentimento, essas ondas eletromagnéticas, eles vão lá no universo e eles vão atrair para mim essa verdade. Então, eu me torno essa pessoa. E aí eu materializo essa pessoa. Quando isso acontece, a gente usa ferramentas né, para que isso aconteça. Quando isso acontece, aí eu tenho clareza na minha visão de águia, por isso a águia, porque eu tenho uma visão além. Aí eu tenho clareza de, opa, agora eu estou enxergando. Antes eu só identificava dentro da minha empresa, do meu negócio, os detalhes sem clareza. Mas agora eu consigo olhar de forma macro. É como uma maquete de colégio. Sim. Lembra da maquete? É como uma maquete sem telhado. Sim. Então, se eu olho a maquete de longe, eu só olho os muros da maquete. Mas agora eu tenho clareza. Agora eu sou uma águia. Então, eu olho de cima. Quando eu olho de cima, eu consigo ver tudo. Aí eu digo, opa, aqui eu posso mudar, aqui eu posso mudar, aqui eu posso mudar. Aí eu crio as minhas estratégias e eu mudo todo o processo. Perfeito. Entende? Então tem tudo a ver, porque quando eu sei quem eu sou enquanto pessoa, eu mudo qualquer negócio. Perfeito. Vamos para as considerações finais. Poxa vida. André, queria muito te agradecer. Pra mim, gente, eu sempre gosto de falar no meu pessoal, assim, porque eu sou uma pessoa, assim, eu gosto de interagir, eu gosto de refletir depois todo episódio que vem, eu sempre falo, né? Eu chego em casa depois fico refletindo, porque eu acho que é uma troca. E a gente sempre aprende, né? Com todo convidado que vem. Então, eu queria muito te agradecer. Pra mim foi incrível, terapêutico. Tô doida pra chegar sábado, pra aproveitar bastante o evento. Vai na sexta também. Isso. Ó,
Sinto muito, gente, me chamar depois sexta. Aquelas. Mas, ó, gente, tá o QR Code ali no cantinho da tela. Vai lá, sério agora. Vocês viram que é um conteúdo de qualidade. Então, corre lá, já chama a Vivi, tira suas dúvidas e se inscreve pra imersão, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E eu queria fazer a pergunta final, que essa ela não sabe. A gente não põe no roteiro pra pegar a pessoa isso é de verdade. surpresa. A gente pega de surpresa mesmo. Mas é uma pergunta muito básica, que é a nossa pergunta final. Em uma palavra, o que define o seu do começo ao topo? Deus. Nossa, profundo. A gente nunca tinha tido essa resposta aqui. Não. Deus. Primeira pessoa que responde Ele Deus. é o alfa e o ômega. O início e o fim. Primeira Que pessoa lindo. que responde Deus. É sobre ele, para ele são todas as coisas. Quero te agradecer, abrir esses minutos finais para você se dirigir à sua câmera e deixe o seu recado, o seu convite para essa imersão que já está chegando. Sexta, A gente sábado está e domingo. super animada. Nós estaremos lá com o podcast Estaremos. também, gerando conteúdo, conversando, enfim, absorvendo o conteúdo, né? E fica à vontade, André. É um prazer ter você aqui conosco. É um prazer. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês Muito são legal. lindas, realmente. Obrigada. E eu tô aqui para convidar vocês a estarem conosco lá sexta, sábado e domingo, dia 6, 7 e 8 agora de junho. Permitam-se viver essa transformação, porque você merece. E sobre liderança, tem o livro da Andréia Mateus, Liderança Comportamental. Verdade. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que é liderança comportamental, lá na Amazon, você encontra o livro. Ui, que chique, Que chique. gente. Então é isso, a gente vai se despedir convidando você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, segue no Instagram, tem o perfil da Andréia lá também, tem todas as informações dos nossos investidores. E então até o próximo episódio, Até né? o próximo episódio, Beijo, beijo. gente. Beijo.